Olá, meus amores do sexto ano! Vamos lá para mais uma aula? Antes, abram o livro de vocês na página 204. Sabe por quê? Hoje falaremos sobre Roma. Bem, meus amados, vocês sabiam que a língua portuguesa e a língua espanhola têm muitas palavras em comum, ou seja, palavras semelhantes? Pois é, algumas dessas palavras são casa, gato, sol, amor, amigo, boca e entre outras palavras. E o espanhol, ele não tem somente semelhança com a língua portuguesa, não. Também tem semelhanças menores com outras línguas, tais como o italiano e o francês. Vejam bem, o português, o italiano, o espanhol e o francês têm em comum a mesma origem. E a língua italiana também é chamada de latim. É isso mesmo. E por volta do século II a.C., Roma se transformou em uma verdadeira potência, conquistando territórios na Europa, na África e na Ásia. E foi desta mistura que acabou surgindo idiomas como o português, o espanhol, o francês e o italiano. Além da língua, o legado romano abrange o direito, a arquitetura, outras artes e agricultura, e certas formas de organização política e o alfabeto latino. A fundação de Roma, conhecidos como italiotas, os agricultores que habitavam na Península Itálica, eles se dividiam em 7 tribos, que são elas: sabinos, ecos, oscos, úmbrios, volscos, samitas e latinos. E foi a partir do milênio 1 a.C. que os etruscos, ou seja, povos originários provavelmente da Ásia Menor, se estabeleceram na região central da península conhecida, sabe como? Isso mesmo, conhecida como Toscana. E com medo de uma invasão etrusca, os latinos, meus amados, construíram uma fortaleza às margens do rio Tibre, próximo do Mar Tirreno, onde fundaram algumas aldeias, e nessa região encontrava-se em um lugar cortado por rotas comerciais. Então, por volta do século 7 a.C., os etruscos venceram a resistência dos latinos e invadiram a região do Lácio, unificaram várias aldeias latinas, onde daria origem a uma cidade-estado, ou seja, Roma. De monarquia a república, Roma passou por diferentes formas de organização política, meus amados, onde foi dividida em 3 grandes períodos, que são eles: monarquia, república e império. E foi por volta do século 7 a.C. que os etruscos invadiram o Lácio e unificaram todas as vilas, ou seja, Roma então passou a ser governada por um rei. E a sociedade passou a ser governada pelos grandes proprietários de terras, onde esse grupo detinha o poder de governar a cidade, além de comandar o exército, conduzir cerimônias religiosas e exercer as funções de um juiz. Então, meus amados, para exercer o poder, o rei era auxiliado por um conselho de anciãos, chamado de Senado. E a monarquia romana, ela não era hereditária, ou seja, ela não era passada de pai para filho. E para a indicação do Senado ser aprovada ou rejeitada pela comitia curiata, a assembleia formada por membros de todas as famílias livres romanas.
Já no ano de 509 a.C., o rei Tarquínio II foi expulso da cidade e o regime político mudou. A cidade-estado romana adotou a república, onde o governo era caracterizado por eleições dos governantes. O governo de Roma, meus amados, baseava-se em 3 níveis de poder: a magistratura, o Senado e a Assembleia. Os magistrados romanos eram quem cuidavam dos principais questionamentos administrativos, do comando do exército, da segurança e das realizações de censo. Os magistrados eram cônsul, ou seja, o mais alto posto era o cônsul. Já o Senado era composto por grandes proprietários. Eles dirigiam a política, diziam as leis às assembleias e controlavam as finanças. Meus amados, havia também várias assembleias, por exemplo, a tribal, que era quem elegia alguns magistrados, comícios centriatos, que elegiam os cônsules e decidiam sobre guerra e paz. Tinha também o Conselho dos Plebeus, que era composto por comerciantes, artesãos e pequenos agricultores. E foi por volta do ano de 49 a.C. que o militar e político romano Júlio César marchou com seu exército, iniciando uma guerra civil. Mas seu governo não durou muito e em 44 a.C. ele foi assassinado. E agora, falando de grupos sociais romanos, a sociedade romana, meus amados, era complexa e diversificada, que tinha grupos de pessoas livres, grupos de escravos, mas que entre eles estavam os patrícios, os plebeus e os clientes. Os patrícios, que acreditavam ser descendentes de Rômulo e eram grandes proprietários de terra e gado, enquanto os plebeus compunham a maior parte da população, como artesãos, pastores, pequenos agricultores e comerciantes. E durante a monarquia, eles, os plebeus, não tinham direitos políticos, não podiam se casar com patrícios e muito menos ocupar cargos políticos. Já os clientes eram ex-escravos ou filhos de escravos nascidos livres e recebiam proteção e terras para cultivar dos patrícios. E os escravos eram pessoas capturadas durante a guerra ou plebeus que não conseguiam pagar suas dívidas. E agora, falando das conquistas de plebe romana, durante a República, meus amados, era amparada em um exército forte e numeroso. Sabe por quê? Porque havia desigualdade entre patrícios e plebeus. Os plebeus se organizavam com o objetivo de lutar pela igualdade de direito, pois estavam insatisfeitos. Os plebeus usaram, sabe o quê? Estratégia, começaram a abandonar a cidade em massa, recusavam-se a participar das campanhas militares, negavam-se a pagar os impostos e no ano de 493 a.C., os plebeus conquistaram o direito de formar sua própria assembleia e eleger 2 representantes conhecidos como tribunos. Já os tribunos da plebe não tinham o direito de criar leis, mas podiam vetar decisões de senadores e magistrados. Agora, falando da lei das 12 tábuas. Então, as leis que regiam a cidade de Roma deixaram de ser transmitidas oralmente e foram compiladas, ou seja, reunidas em uma obra única por escrito. As leis eram consideradas tradições até o século V a.C. E por não estarem escritas,
Os patrícios as manipularam de acordo com seus interesses. Os plebeus conseguiram então eleger uma comissão de 10 pessoas para formular as novas leis romanas que tornariam conhecidas por todos. Assim surgiu a Lei das 12 Tábuas. Com ela, a legislação perdeu seu caráter sagrado, como o fim da proibição do casamento com patrícios, o fim da escravidão por dívidas. Em 367 a.C., acesso à magistratura, o ingresso ao representante do Senado, nos colégios de sacerdotes, a transformação em lei do plebiscito aprovado em assembleia. Então, meus amados, os plebeus mais pobres continuavam a enfrentar muitos problemas. A luta pela terra. Em 133 a.C., o tribuno da plebe, Tibério Cargo, propôs alterações na legislação, limitando o tamanho de terra que cada pessoa poderia possuir, de maneira que distribuísse as terras públicas em pequenos lotes. Leis que desagradaram grandes proprietários, muitos senadores que tomaram e o assassinaram, ou seja, mataram Tibério Graco. Mas Caio Graco, irmão de Tibério, foi eleito pelo plebe em 123 a.C., onde deu continuidade à luta de seu irmão pela distribuição justa de terra. Caio Graco, em 121 a.C., o tribuno e seus partidários foram cercados fora de Roma. Então Caio Graco pediu a um escravo que o matasse. E agora mostrem que vocês aprenderam resolvendo as atividades do livro na página 223, questões de 1 a 6, para organizar as ideias. Tchau, tchau, beijinhos e até a próxima aula.